Qual a diferença da alimentação nos pacientes em fase aguda para os pacientes com fase de remissão? Bom, fase aguda da doença é aquela fase que o paciente ainda está com a doença ativa, onde os sintomas são muito mais fortes e muito mais presentes. Então a gente vai atuar em relação à alimentação em alimentos que pioram os sintomas. E quais são esses sintomas? Por exemplo, paciente que tem um sintoma muito importante de diarreia. Nesse caso, a gente vai reduzir o consumo de fibras insolúveis, porque essas fibras aumentam o fluxo de água no intestino, piorando a diarreia. Ou seja, vegetais crus, frutas com casca, e aí a gente vai preferir então frutas cozidas e legumes cozidos. Então a cenoura cozida, a beterraba cozida, esses alimentos mais cozidos. Já aqueles pacientes que na fase ativa constipam, ou seja, ficam mais trancados, a gente vai ter que aumentar o consumo de fibras para melhorar o bolo fecal e principalmente aumentar o consumo de água, para assim o intestino conseguir funcionar de forma correta. Pacientes que estão em fase ativa tendem a consumir muito menos proteína, isso já é comprovado por estudos, e a gente tem que então talvez pensar em um suplemento alimentar para complementar o consumo de proteínas e de calorias nessa alimentação. Outro ponto importante é a gente fracionar a alimentação desses pacientes. Muitas vezes os sintomas são tão importantes que impedem os pacientes de consumir um volume maior. Então a gente fracionar em pequenos volumes e mais vezes ao dia, a gente consegue manter o mesmo consumo de calorias no dia em porções menores e mais toleráveis pelos pacientes. É importante a gente salientar também o consumo de algumas vitaminas e minerais que tendem a diminuir na fase ativa. Por exemplo, a vitamina D e cálcio são minerais importantes para a nossa função orgânica e tendem a diminuir na fase ativa. Então, é necessário também a gente priorizar fontes desses alimentos. Por exemplo, se pacientes toleram bem leite, priorizar o consumo de leite, ovos e também fazer avaliação de exames laboratoriais para verificar como estão os níveis séricos dessas vitaminas e minerais, se necessário suplementar. Agora, pacientes em fase de remissão da doença, ou seja, pacientes que já estão com a doença mais estável, a gente vai priorizar basicamente uma alimentação saudável para a gente conseguir manter essa remissão mais prolongada, que sim, é o que a gente consegue manter, uma alimentação saudável, evitar alimentos ultraprocessados que danificam a nossa mucosa e estimulam a inflamação e verificar sempre, acompanhar o estado nutricional dos pacientes, né, acompanhar o consumo de proteínas para que esses pacientes não façam sarcopenia, não percam massa magra. Então, estamos em remissão, temos uma maior tranquilidade porque não temos sintomas tão presentes para a gente manejar, manter o foco na alimentação saudável e cuidar então o consumo de proteínas e como está a nossa massa magra.